Serrano diz a Paulina que não quer que sua beleza se apague atrás das grades, ainda mais sendo ela inocente. Com delicadeza, ele segura sua mão e pede que o permita conduzir sua defesa. Paulina afirma que seu destino está nas mãos de Deus, mas Serrano se dispõe a colaborar com ele nessa missão. Apesar disso, Paulina não demonstra intenção de cooperar, mas Serrano deixa claro que não pretende abandoná-la, pois para ele trata-se de uma questão de honra. Ela questiona se ele realmente vai arriscar sua honra por algo que, segundo ela, não vale a pena. Serrano então pede que Paulina se retrate do que disse, alegando que pronunciou aquelas palavras sob forte abalo emocional e que sequer se recorda do que falou. Paulina permanece pensativa. Moacir pergunta a Carlinhos se ele já desistiu de ser capitão do barco e se não vão mais passear de bote. Carlinhos vira as costas e pede ao pai para ir ao parque. Carlos Daniel permite que ele vá com Lalinha, mas o lembra de que ainda precisa fazer os exercícios. Carlinhos também recorda ao pai de que precisam visitar sua mãe. Moacir observa que o grumete nem os olhou e Isabel justifica dizendo que ele não tem culpa, pois agora é um menino diferente daquele que conheceram, já que antes estava desamparado e ferido, enquanto agora é alguém importante. Piedade explica que as memórias de Carlinhos continuam as mesmas de antes e pede que Isabel e Moacir não sofram por isso. Isabel garante que não estão sofrendo, mas admite que sentem uma tristeza profunda. Moacir comenta que parece inacreditável que em apenas 2 dias o grumete tenha mudado tanto. Carlos Daniel se despede e tranquiliza Isabel, garantindo que fará o possível para que Antônia conquiste a liberdade. Paulina pergunta a Serrano se ele realmente deseja que ela diga que sua irmã, que aguarda a morte, é uma mulher má, que armou uma cilada para forçá-la a assumir seu lugar e que foi infiel ao marido. Se é isso que ele espera, que ela manche o nome da irmã de uma família inocente de 2 crianças indefesas. Paulina afirma que jamais fará isso nem 1000 vezes, preferindo carregar sozinha o peso de toda essa história. Quando Serrano a questiona se ela está sendo pressionada por alguém, ela garante que não. Explica que é apenas a reação de uma mulher sensível e mesmo assim não se julga melhor do que ninguém. Pede, como homem e advogado, que ele respeite sua decisão. Serrano, no entanto, admite que ela o desafia a lutar para proteger uma mulher forte e bela que, ironicamente, se vê como sua pior inimiga. Ele reforça que vai defendê-la, ainda que contra a vontade dela. Viviana se recusa a ir ao médico com Abigail e mente dizendo que desmaiou devido ao calor e à falta de alimentação. Abigail revela que Leandro garantiu que nunca teve nada sério com ela e questiona sobre Willy. Viviana afirma que Willy a respeita, mas Abigail alerta que espera que ela não esteja grávida. Carlos Daniel conta a Rodrigo e Verônica que Carlinhos finalmente esclareceu tudo. Ele fugiu por conta própria para procurar a mãe, caiu no barranco e acabou batendo a cabeça. Rodrigo declara que Paulina é inocente e Verônica diz que já sabia. Carlos Daniel relata com tristeza que Paulina se recusou a recebê-lo na prisão e pediu que não permitissem visitas. Rodrigo comenta que Paulina está magoada com razão. Verônica admite que agiria da mesma forma, pois Paulina deve ter sofrido muito ao ser tratada como sequestradora de Carlinhos. Com pesar, Carlos Daniel lamenta ter perdido Paulina para sempre. Verônica o encoraja a não desistir, mas Carlos Daniel lembra que Paulina deseja ser condenada. Verônica ressalta que Carlinhos pode contar a verdade, mas Carlos Daniel recorda que há outras acusações além do sequestro. Rodrigo aconselha Carlos Daniel a procurar Serrano e insistir para que ele continue defendendo Paulina, mesmo contra a vontade dela. Verônica acredita que em algum momento Carlos Daniel e Paulina serão felizes juntos, mas ele não compartilha dessa esperança, reconhecendo que ela sofreu demais por sua causa. Com o dinheiro em mãos, Stephanie pretende se mudar para uma nova casa, mas Willy sugere que aguardem o nascimento do bebê, argumentando que acabarão gastando tudo com mobília e bobagens. Stephanie afirma que receberá mais dinheiro e o convida para procurar um imóvel, mas Willy se recusa, alegando que precisa sair. Ela reclama por ele ter passado o dia todo fora e questiona se ele está apenas enrolando. Willy responde que simplesmente não quer ir e declara que nenhuma mulher manda nele. Stephanie menciona uma mulher que fazia Willy obedecer cegamente e o alerta para tomar cuidado, lembrando que ela ainda se recorda muito bem do diário de Paola. Leda pergunta a Carlos Daniel se ele já confirmou suas suspeitas. Rodrigo comenta com Verônica que mais uma vez Carlos Daniel mudou de ideia e considera positivo de ele não ter voltado atrás em relação ao caso de Willy. Verônica acha melhor que Stephanie resolva logo essa questão com a fábrica e se desligue da família. Rodrigo informa a Verônica que ela será promovida e por isso precisam encontrar alguém para ocupar seu cargo. Surpresa, Verônica sorri. Carlos Daniel revela a Leda que percebeu ter sido injusto e acusa de tê-lo envenenado contra Paulina.
Leda insiste em afirmar que Paulina é culpada e conta com cúmplices, mas Carlos Daniel nega e revela que Carlinhos esclareceu a verdade. Ele fugiu por conta própria e Paulina é inocente da acusação de sequestro. Leda pergunta se ele acredita que ela também seja inocente dos demais crimes e Carlos Daniel afirma que está convicto de que Paola obrigou Paulina a substituí-la. Ele então pede que Leda não interfira mais em sua vida pessoal nem nos assuntos da fábrica, deixando-a sem reação. Pinha pergunta a Serrano se conseguiu persuadir Paulina e ele responde que ela é do tipo que não se deixa convencer com facilidade, mas que ainda assim obteve as respostas que buscava. Pinha pergunta quando ele pretende retornar e Serrano explica que acredita não ser mais necessário, pois haverá durante o julgamento. Pinha questiona se Paulina evita vê-lo por medo e Serrano conclui que ela teme sim, mas teme ferir a pessoa que ama. Paulina reflete sobre a maneira como o advogado age com ela e se pergunta o que Edmundo Serrano realmente sente por ela. Stephanie garante a Willy que se o diário de Paola chegar às mãos da justiça, Paulina será inocentada. Willy duvida e avisa que precisa se arrumar para sair. Stephanie exige que o marido a leve para procurar uma casa, mas ele se recusa mais uma vez. Serrano assegura a Pinha que Paulina não é uma criminosa e por isso pede que ela seja tratada como alguém que está naquela situação por circunstâncias adversas. Pinha observa que Paulina tem direito a certos privilégios, inclusive aqueles que o dinheiro pode proporcionar. Serrano pergunta se ele acredita que Paulina possui recursos e Pinha admite que não acredita e nem imagina que ela aceitaria dinheiro de alguém. Mesmo assim, Serrano decide deixar uma quantia para que Paulina possa adquirir o que desejar. Pinha admite que não acredita que Serrano esteja ajudando Paulina só por interesse profissional. Serrano então pergunta se Pinha teria alguma objeção caso ele estivesse interessado nela como mulher. Pinha reconhece que Paulina é capaz de encantar qualquer homem, inclusive ele, e Serrano sorri. Verônica conta a Leandro que foi promovida e ele sugere que ela aproveite enquanto ainda não se casam. Ela pensa em convidar Paulina para ser madrinha. Carlos Daniel redige uma carta para Paulina. Pinha comenta com Serrano que nenhum dos dois tem chance com Paulina, já que ela prefere o próprio cunhado. Sozinho, Pinha reflete que possui uma vantagem, pois tem Paulina ao seu alcance. Leandro diz a Verônica que Paulina pode passar muito tempo na prisão, mas ela acredita que Paulina será libertada. Leandro observa que eles terão de adiar o casamento, mas Verônica argumenta que será apenas até o julgamento. Emiliana informa Paulina que há uma quantia disponível para suas despesas no presídio. No entanto, Paulina recusa o valor e não quer saber quem fez o depósito. Viviana confessa a Priscila que teme estar grávida de Willy. Willy liga para Viviana na fábrica e ela reclama por ele ter desaparecido, mas ele pede para vê-la. Carlinhos pergunta a Adelina e Piedade se os estranhos já foram embora. Piedade responde que Isabel e Moacir são boas pessoas e partiram tristes por terem sido tratados com frieza, apesar de terem demonstrado carinho pelo menino. Carlinhos diz que nem os conhece e Piedade decide contar toda a verdade a ele. Carlos Daniel informa a Merino e a Amador que Carlinhos recuperou a memória. Paula ensaia como irá simular uma reação, contando com o apoio de Elvira, que chama o Dr. Galícia. Galícia observa atentamente enquanto Paula encena. Carlos Daniel revela à polícia que Carlinhos fugiu de casa por conta própria e declara que Antônia é inocente. Amador lembra que ela pediu dinheiro pelo menino, mas Carlos Daniel argumenta que talvez Antônia tenha se expressado mal ou não tenha entendido a situação. Merino ressalta que isso será decidido pela justiça. Galícia tenta conversar com Paola, mas ela apenas movimenta a cabeça. Ele diz a Elvira que precisarão aguardar para ver se Paola realmente está se recuperando. Carlinhos se assusta ao saber o que aconteceu com ele e promete que nunca mais sairá sem permissão. Adelina concorda com a atitude do menino. Ele pede para ver a mãe e Piedade garante que ele ainda poderá reencontrá-la. Em particular, Adelina pergunta a Piedade se não seria melhor contar logo a verdade a Carlinhos que sua mãe está presa antes que ele descubra por outros meios. Paulina confidencia a Tamara que recusou o dinheiro depositado para ela e Tamara se sente traída. Sem entender a reação, Paulina questiona e Tamara explica que contavam com o valor para comprar cigarros ou o que quisessem. Tamara acusa Paulina de ainda carregar a soberba da vida que levava fora dali e insinua que ela nunca passou necessidade, chamando-a de cruel. Paulina observa que algumas detentas têm cigarros, mas Tamara justifica que não os compartilham porque não sabem se conseguirão mais. Diante das lágrimas de Tamara, Paulina se comove em um gesto de humildade, promete que aceitará o dinheiro e ela terá quantos cigarros quiser, deixando a colega satisfeita.